Agora a rodada vai ser sobre a questão do PPP e o saneamento. Eu queria convidar para a mesa a Ana Lia de Castro, que é diretora da Bicom, e o Floriano de Azevedo Marques, que é advogado da Manesco, Ramírez, Pérez e Azevedo Marques. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Lia de Castro, sou diretora executiva da ABICOM, que é a associação que congrega as empresas privadas operadoras de serviços de saneamento, especificamente água e esgotamento sanitário. Estou aqui substituindo Carlos Henrique Lima, que é o diretor-presidente da ABICOM, que encontra-se já em Belo Horizonte, onde está havendo um grande congresso, iniciando amanhã um congresso sobre engenharia sanitária, e ele já teve que se deslocar para lá. Bom, o nosso painel seria falar sobre a questão da PPP e o saneamento. Eu mudei um pouquinho ali o título. PPP é uma forma de participação do setor privado no saneamento, uma forma que tem uma lei específica. Então, nós preferimos, na CIF, usar a sigla PSP, que já é uma sigla de uso universal, todos os países usam, seja em português ou em inglês, a sigla é a mesma. Então, nós preferimos usar essa terminologia agora e não PPP, porque pode confundir muito com uma lei específica. Então, nós vamos falar sobre PSP. Bom, a primeira parte da apresentação, nós vamos falar sobre o status quo da participação da iniciativa privada no saneamento e, na segunda parte, os caminhos para incrementar e materializar os empreendimentos privados nesse setor. Bom, como falei, a ABICOM é uma entidade de classe empresarial que congrega todas as empresas privadas que atuam no setor de saneamento, e ela foi fundada em agosto de 96, portanto, 11 anos. O foco da entidade é promover a participação das empresas privadas no saneamento. Qual é a participação atual hoje das empresas privadas? Nós atendemos a 8,8 milhões de habitantes, ou seja, 7% da população urbana, através de 66 concessões, e uma participação acionária majoritária, que é a Saneatins, que tem 144 concessões no Tocantins. Isso completa, então, agora 210 concessões, e uma participação acionária minoritária na Sanepar, no Paraná. Em termos de investimentos, o que está comprometido é 4 bilhões de reais para todo o período desses contratos de concessão, que varia de 20 a 30 anos. Parece pouco, mas são, na realidade, esses 4 bilhões referem-se àquelas 66 concessões que falamos em cima. A gente ainda não tem informação total do investimento da Saneatins previsto para todos os 144 contratos que ela mantém. E nos próximos, desse total, já realizamos 1 bilhão e 500, e nos próximos 5 anos previstos mais 1 bilhão. Ou seja, o setor investe em média 200 a 300 milhões de reais por ano para essas 66 concessões, para esses 8 milhões quase 9 milhões de habitantes. Aí o quadro da distribuição da participação, então, no total ali as 200... um total de 210 contratos. A maior parte contratos de maior valor estão no Rio de Janeiro, que atende a maior parte da população. São Paulo, com muitos contratos, mas são mais contratos de BOT, concessões parciais. Concessões plenas em São Paulo ainda são poucas. E depois as outras espalhadas. E o Mato Grosso, que desde 2000 começam a crescer as concessões lá municipais, espalhadas pelo estado inteiro, e essas concessões ocorreram após a desativação dos serviços da Sanemat, a companhia estadual.
uma decisão do governo do Estado de encerrar a atividade da empresa por total incapacidade de continuar operando, capacidade financeira, inclusive, da empresa. E ali os investimentos, como já falei, um resuminho lá na frente, depois vocês vão receber esse quadro que vai ficar à disposição aí. Bom, esse quadro mostra um pouco a evolução da participação privada. Notem que houve um crescimento muito grande entre 95 a lei das concessões. Então, 95 começaram as primeiras operações privadas, quase que ensaios, né? De 97 a 2000, houve o maior crescimento do setor. Então, houve um grande entusiasmo das empresas privadas de começar a investir no setor de saneamento. Depois, o crescimento foi menor, quase que parado entre 2001 e 2002, já vou explicar por quê, e começa a retomar a partir de 2004, agora um salto maior em 2007. Bom, o grande motivo dessa desaceleração era justamente a falta de uma segurança regulatória. Todas as empresas que começaram a operar apenas com a lei das concessões enfrentaram inúmeros problemas de insegurança jurídica, de conflitos na justiça, de conflitos que demoravam uns 5 anos para ser resolvido. Então, houve um desestímulo muito grande dos empresários de investir nesse setor e foram investir em outros setores da infraestrutura, como rodovias, energia e etc. Agora, a gente acredita que com pelo menos uma lei, um marco regulatório, haja um maior incentivo para o crescimento dessa participação. Bom, nós listamos aqui o que o setor privado precisa para crescer no Brasil na área de saneamento. Uma política, uma diretriz do governo federal para o incremento da participação, vamos falar um pouquinho disso aqui para frente. A institucionalidade legal e regulatória, já temos uma lei que vai auxiliar e muito nesse ponto. Uma segurança jurídica, um retorno econômico e liquidez garantidos. Não dá para operar saneamento sem um retorno que propicie novos investimentos. Os riscos devem ser enquadrados e adequadamente distribuídos. Uma agência reguladora com independência operacional, financeira, técnica e administrativa. E até uma lei de responsabilidade pelo saneamento semelhante à lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, façam-no, senão serão condenados, né? E o que podemos oferecer aos municípios? Uma garantia de investimento, gestão com qualidade, custos controlados, foco no cliente, esse é o mais importante, aumento da produtividade, redução das perdas, sejam físicas, sejam perdas financeiras, e uma eficiência energética que reduza o consumo de energia, que são os maiores insumos do setor de saneamento, energia e mão de obra. E só com o aumento da produtividade a gente pode resolver essa questão aqui. E isso, o que vai resultar em menores tarifas, compatíveis com a abrangência dos serviços, melhoria da qualidade e universalização dos serviços. Ou seja, uma gestão profissional e empresarial pode contribuir para a melhoria e universalização dos serviços de saneamento. Aqui eu vou mostrar um pouquinho alguns indicadores que mostram o desempenho das empresas privadas frente a uma média brasileira no saneamento. Então, o primeiro que gostaríamos de falar é sobre os investimentos. Fizemos aqui um cálculo, esses dados são dados do Ministério das Cidades, do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Não são dados processados pela ABICOM, são dados públicos feitos pelo IPEA, dentro do Programa de Modernização do Serviço do Saneamento no Ministério das Cidades. Então, ali nós calculamos a média brasileira por habitante nos últimos 5 anos, de 2000 a 2005, não temos ainda 2006, ainda não foi processado pelo Ministério. A média brasileira é de 15,88 habitantes reais por habitante, e a média das empresas privadas foi de 39,08 por habitante. Sendo que as empresas públicas estaduais investem uma média de 21 reais por habitante, as empresas municipais 10 e as empresas privadas com 39. Ou seja, praticamente o dobro do que estão investindo as empresas estaduais e 4 vezes o que investem os serviços autônomos municipais.
Em termos de eficiência operacional, um dos grandes problemas do setor de saneamento é a questão das perdas físicas, seja por equipamentos antigos, vazamentos, roubos, etc. E tal. A média brasileira é de 40%, a média do setor privado já está em 34%, e nós temos já um caso de uma concessão com 10 anos, que já chegou, isso em 2005, não tenho ainda os dados de 2006, a 17,7% de perda somente. É um padrão de qualidade superior à média internacional, que é de 20%. O consumo energético, a média brasileira é de 0,72 kW por hora por metro cúbico de água, e as empresas privadas com 54. Aí realmente é uma grande economia financeira para a empresa e ambiental também para o país. E o mais importante é a tarifa. A média, nós fizemos um cálculo, esse é o cálculo que o Ministério faz, é a receita operacional de água sobre o volume total faturado. As empresas estaduais estavam até em 2005 com uma tarifa média de R$ 1,77, as empresas municipais com 0,5 e as empresas privadas com 1,40. Ou seja, ela está na média, nem acima nem abaixo daquilo que é praticado no saneamento no Brasil. Bom, dito um pouquinho sobre a participação privada, vou falar um pouco sobre os caminhos, então, daqui para frente, que deveriam ser adotados para incrementar e materializar os empreendimentos privados. Essa parte da apresentação não foi feita pela Bicom, foi feita por um conjunto de entidades empresariais. Já foi discutido, inclusive, num seminário em Brasília, que ocorreu a semana passada, um grande seminário promovido pela ABDIB, de todas as áreas de infraestrutura, e um painel especial para o saneamento. Então, reflete o pensamento da ABCOM, da ABDIB, que é as indústrias de infraestrutura e indústria de base, da APOP, que é as empresas de obras públicas de São Paulo, das FAMAS, que são os fabricantes de materiais para saneamento, da CEBI, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o SINAENCO, que congrega a engenharia consultiva, e o SINDESAN, a ABMAC, que congrega os grandes fabricantes de máquinas e equipamentos para saneamento. Então, não é uma posição da Bicom, já é uma posição de consenso de todas as entidades empresariais do setor. Também participam desse consenso a ABS e a ESB. Só não colocamos aqui porque eu cito apenas as empresariais. Bom, então, como caminho, o principal que nós vemos para incrementar essa participação é a agenda governamental, ou a agenda do governo federal. E nós acreditamos que essa agenda deve ser feita numa construção conjunta do governo com a iniciativa privada, e uma agenda que tenha a curto prazo as ações, as datas e as metas que se quer atingir. Até hoje, nós não temos do governo federal uma política para o setor privado na área de saneamento. E isso é imprescindível, uma definição. Nós temos um marco regulatório, mas o marco não foi feito para estimular investimentos, foi feito para regular a participação privada, mas não para incentivar a participação privada. Então, aí tem que ser outro instrumento, né? E aqui é muito importante a gente ficar, eu pus já em forma de texto, né, assim, só para depois para os anais já fica mais fácil também para entender, senão fica só com esquema, é difícil, porque é um pensamento que a gente está tentando transmitir, e não apenas números, né? Então, é importante que a gente fique atento a uma divisão que existe no governo federal, em especial no Ministério das Cidades. É pena que já foi embora o Márcio, né? Com relação à participação privada no saneamento. Há aqueles que acreditam que o empreendimento privado pode vir a somar com os públicos e ajudar a resolver o déficit sanitário, e há aqueles que são absolutamente contra, que acham que o saneamento deve continuar indefinidamente sob a tutela do Estado. E isso resulta em que o governo e o Ministério das Cidades, que é lá o nosso endereço, né, não tem uma política para o nosso setor. Ele deixa o setor privado ao Deus dará. Só que são necessários 10 bilhões de investimentos por ano. E nós temos certeza que, sem a soma desses esforços, jamais atingiremos, né? E o mais importante agora é também abandonar
a discussão ideológica, né, que é ideológica, mas é muito mais corporativista do que, na realidade, ideológica, né? É defesa dos interesses de grupos que já estão no setor e não pretende abrir mão desse status quo. E tem algumas questões que precisam ser esclarecidas e resolvidas. Então, já temos aí uma lei de saneamento que regulamenta o setor, que regula o setor, e agora está em estudo, acho que não foi falado ainda hoje sobre isso, um decreto regulamentador que vai regulamentar a Lei 11.445. Também as entidades têm se reunido insistentemente com relação para discutir essa questão. Consultamos fizemos um workshop com 10 escritórios de advocacia em São Paulo, e desse workshop chegou-se à conclusão que não é necessário um decreto regulamentador. Pelo contrário, o decreto pode ser até perigoso. Ou seja, tudo aquilo que a lei, nós demoramos 10 anos, pelo menos que a BICOM acompanha, mas já vem de 20, tudo aquilo que o governo atual não conseguiu incluir na lei, está incluindo no decreto. E o decreto tem muitos pontos que conflitam com a lei. Então, nesse ponto, ele é muito perigoso se for aprovado como está. Outro ponto que os advogados discutem é que o decreto também não é constitucional. Ele é inconstitucional porque a regulamentação deve ser feita no nível de quem opera o serviço, que são os estados e os municípios, e não no nível federal. Bom, sobre a lei, os únicos 2 pontos que nós gostaríamos de discutir e apresentar isso para vocês hoje seria, então, essa questão da regulamentação e das agências reguladoras, que para nós, elas estão agora começando a fermentar. São Paulo já está com o estudo de uma agência. A partir de São Paulo, eu sei que muitos estados vão seguir um modelo parecido. Nós temos trabalhado muito com o governo de São Paulo, no sentido de fazer um modelo de uma agência com real independência operacional, técnica, administrativa e financeira. Tá? Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o PAC. Nós temos acompanhado, desde que ele foi lançado, no início desse ano, os movimentos do PAC, do governo federal, na disponibilização dos recursos para o PAC, do PAC para o saneamento. E isso nos preocupa muito, porque apenas os recursos do PAC eles não são suficientes. No verdadeiro PAC, que é apresentado no início do ano, o saneamento tinha 10 bilhões por ano. Esse ano foram disponibilizados 2.700 bi. Muito pouco perto daquilo que é necessário, mas é aquilo que foi possível. Desses 2 bilhões, eles são do Fundo de Garantia, e tem mais, acho que 1 bilhão que foi disponibilizado do Orçamento Geral da União. Agora, nos preocupa, por isso falamos que tem que fazer uma leitura correta, porque nós sabemos dos graves e crônicos problemas da gestão das companhias públicas. E o recurso colocado sem gestão, sem projetos, é a mesma coisa que ser jogado pelo ralo ou no esgoto, vamos falar mais a nossa linguagem. Então, essa é uma questão que preocupa e que deve preocupar a todos os brasileiros, e nós estamos acompanhando de perto, de olho vivo nisso, para ver onde esses recursos serão aplicados. Eles foram disponibilizados agora, o governo federal fala que está investindo 2 bi, quem investe não é o governo federal, ele financia esses projetos, a não ser do Orçamento Geral da União, que vai ser destinado para... Esse é um belo projeto, para favelas e regiões pouco urbanizadas. É um modelo que é desenvolvido na Colômbia, que o Brasil pretende fazer igual, que urbanizando a favela, levando água, esgoto, habitação, você muda a configuração daquela favela, daquela região, ou mesmo invadida, e diminui muito os índices até de violência. Então, esse é um programa realmente que merece tem todo o mérito aí em ser alguma coisa muito boa para o país. Agora, com relação aos recursos financiados, nós achamos que eles devem ser sempre acompanhados de metas e melhorias de gestão.
À medida que as empresas se comprometem, demonstram que melhoraram a gestão, aí sim os recursos têm que ser liberados. Caso contrário, eles não serão aplicados no saneamento, como não o foram até agora. Com relação ao financiamento, que nós gostaríamos de dizer que existem muitos modelos chamados de pioneiros, mas que na realidade são modelos falaciosos, tanto público como privados. E há que se tomar muito cuidado em financiar esses modelos. Nós achamos que o modelo financiável é aquele que promove segurança, rentabilidade, liquidez, capacidade de investimento, capacidade de endividamento, capacidade de gestão e responsabilidade social e corporativa. Então, o financiamento tem que ir para esse padrão, esse modelo, para que realmente surta efeitos no saneamento. E aí a importância da participação da Caixa Econômica, do BNDES e outros fundos é imprescindível na medida em que ela libera os recursos e define normas e procedimentos e libera recursos à medida em que os projetos efetivamente venham a ser desenvolvidos, as obras realizadas, as metas atingidas. Outra questão que precisa ser esclarecida é a questão das informações sem viés ideológico. Nos 3 níveis de governo, nos 3 poderes da República e em todos os atores do setor. Então, nós temos que instituir um processo de informação. Nós temos notado que, no nível municipal, os prefeitos, os diretores dos SAIs, dos DAIs, os secretários de saneamento estão absolutamente desinformados sobre as alternativas que têm para gerir o saneamento. Então, a questão da desinformação é mais grave do que qualquer outra coisa. Então, há que se instituir um processo de informação, principalmente no nível municipal, disseminando roteiros para soluções, e aí incluída, claro, a participação da iniciativa privada. Definir de forma clara a posição do governo federal, o que falávamos no início. Se o governo federal não define qual é a sua política para o setor privado no saneamento, não há como os prefeitos se orientarem. Eles não sabem o que é bom e o que não é. Então, o governo federal abandonou para os prefeitos a solução. Claro que pela lei, pela Constituição, artigo 21, essa decisão é uma decisão municipal. Mas se existe um marco regulatório federal, deve existir também uma política federal para a participação privada no saneamento. Isso nós vamos discutir muito agora com o novo secretário, o Leodegar Tiskoski, que assumiu há uma semana atrás. Vamos discutir muito com ele essa questão. Temos que interagir muito, então, com o Ministério das Cidades, com a Casa Civil, para discutir uma pauta do governo federal para essa questão. E atuar junto ao Ministério das Cidades para implementar novas formas de apoio e financiamento para os arranjos institucionais. O Ministério da Fazenda, ali, é mais importante aqui a Fazenda, ele instituiu há uns 3, 4 anos atrás, um fundo para financiar projetos de modelagem nos municípios. Esse fundo nunca funcionou, ficou no papel, era algo como 100 milhões de reais para cada projeto, era algo que os municípios poderiam receber e depois isso fazer uma modelagem para a concessão, né? Depois de resolvido, de concedido, a empresa privada é que assumiria o ônus daquele financiamento, daquele recurso, né? Não funcionou. Bom, e, como já disse, nós temos que acompanhar de forma rigorosa, e eu acho que aí, na CIF, a imprensa tem um papel fundamental, acompanhar os projetos que foram enquadrados no PAC, para ver se realmente eles saem do papel e do discurso. E continuar com o processo de informação junto às autoridades municipais, mostrando a eles até como desenvolver um projeto para usar o recurso do PAC. Porque o ministro fala, nós não temos recursos, e tem muitos recursos na Caixa Econômica, mas não tem projetos. E o ministro fala para nós do setor privado, o ministro Márcio Fortes, vocês não têm projetos. Claro, nós não temos contratos. Os contratos, como vocês viram, são 66 contratos apenas no Brasil. Então, para esses, já existe financiamento, já existe os recursos estabelecidos, já existe prazos, metas e tudo mais. O que não tem é novos contratos. À medida que tiver, nós vamos ter projetos também. E aí, como conclusão,
E nós entendemos que só um profundo entendimento da nova conjuntura do saneamento, que envolver todos os atores, pode realmente proporcionar uma concorrência sadia entre o setor público e o setor privado, e, ao longo desse prazo, trabalhar para a universalização dos serviços. Era isso. Muito obrigada. Bom, passo a palavra, então, ao Floriano de Azevedo Marques. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do Nassif para estar de novo aqui no Projeto Brasil. Muitos de vocês eu conheço de outros foros de saneamento. O Nassif deve estar achando que eu sou um chutador nato, porque eu já estive aqui no Projeto Brasil para falar de TV digital, telecomunicações, saneamento. Mas como vocês vão ver, eu aqui me permito intervir na condição de generalista jurídico. E sabe que o generalista jurídico tem uma maleabilidade de temas muito grandes. Isso eu falo não apenas para agradecer aqui o convite, mas para dizer que a minha apresentação vai ser um tanto diferente daquela feita pela Analia, seja porque não vai ter a robustez de informações, dados, etc. Eu até optei por não trazer uma projeção, na medida em que os tópicos que eu vou falar para vocês não dependem de um suporte audiovisual. E segundo, porque, obviamente, o meu foco vai ser um foco muito mais jurídico, embora eu fique feliz com a possibilidade de engatar a minha intervenção naquilo que a Analia falou e que a Abdib tem vaticinado. Mas, introduzindo, então, o corte aí, como eu disse, mais jurídico, eu acho que existem questões em torno da discussão saneamento e PPP que são questões jurídicas bastante relevantes. Digo de antemão que eu tenho uma posição de enxergar nas PPPs uma grande oportunidade, não a única, mas uma grande oportunidade de retomada dos investimentos na área de saneamento e de alternativas aos modelos tradicionais de financiamento do saneamento no Brasil. Não quero aqui ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas vocês sabem que até hoje o financiamento do saneamento no Brasil se deu por duas fontes. Ou a fonte tarifária via subsídios cruzados muito pouco claros na operação das companhias estatais e estaduais, ou via aportes de recursos do governo federal, os recursos que têm alocação específica para essa atividade e que foram postos muitas vezes sem uma racionalidade alocativa, muitas vezes a partir de uma lógica mediada pelas situações políticas, etc. E, portanto, muito longe de uma racionalidade alocativa, seja uma racionalidade alocativa de mercado, que o privado faz muito bem, seja mesmo de uma racionalidade alocativa de uma política pública, que é a competência do poder público, que determina, como toda política pública, públicos elegíveis e fontes de financiamento para poder prover hipossuficiências. Isso não é segredo de ninguém. Muito bem. E essa dificuldade nos levou a uma situação que eu acho que está refletida nos números aqui que a Abdib nos traz, que é a realidade de um investimento absolutamente insuficiente para as necessidades que nós temos, uma organização dos serviços de saneamento de forma absolutamente desigual, uma participação do capital privado pequena, e uma situação em que recursos existem e se cobram projetos que supostamente inexistem. Mas não existe também um quadro favorecedor desses projetos. E disso eu vou dar conta mais para frente. O que me parece importante é que desde o final dos anos 80, mais precisamente do início dos anos 90, quando o que havia de marco regulatório no setor de saneamento foi posto abaixo sem, e aí, não sei se a Abdib concorda, sem que se construísse um marco favorável para o privado, ou seja, você destruiu o modelo que já estava precisando ser revisto e não pôs outro modelo, nós ficamos sem uma sinalização clara da estruturação do modelo de saneamento no Brasil e, pior que isso, nós ficamos numa situação, principalmente nos últimos anos, de ficar discutindo, quase como uma paixão futebolística, o tema da titularidade do serviço de saneamento. É uma discussão que eu acho até certo ponto atávica e sem saída por dois motivos. Primeiro, porque não me parece possível, isso muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso, não me parece possível eleger um critério único que defina
cabalmente quem é titular, quem é o ente federativo proprietário do serviço de saneamento. Segundo, que ainda que houvesse esse critério, existe um dado que é um dado objetivo. Como ele teria que estar na Constituição e não está, você sempre vai manter uma discussão entreaberta. O Supremo vai definir dessa vez, agora vai com tudo. Mas se também nós olharmos para a sinalização do Supremo no meio do julgamento, também a decisão do Supremo não é uma decisão que resolveria todos os problemas. E nessa perspectiva, que eu vejo como uma perspectiva que a Constituição renunciou de definir, eu acho que nós temos que inverter a lógica de ficar discutindo quem é titular e caminhar para identificar modelos que permitam investimento independente da definição de quem seja o titular do serviço de saneamento. E aí eu vejo duas ferramentas muito importantes. Primeira ferramenta, eu pelo menos olho assim, e a Lei Federal de Saneamento não afasta essa possibilidade, que a cadeia de saneamento, que como uma cadeia de um serviço público com traços de monopólio natural, tem uma característica que é exclusiva do saneamento, porque é uma cadeia cíclica. Ela é uma indústria de rede, mas que tem no upstream e downstream duas atividades distintas, água e esgotamento sanitário, toda ela casada. Dentro da cadeia de saneamento, se eu for olhar pela pauta constitucional, eu facilmente identifico serviços que são inerentemente de competência municipal e outros serviços que, em algumas realidades, não podem ser inerentemente municipais. Eu, pessoalmente, a minha opinião não vale muito nesse jogo, mas eu, pessoalmente, vejo uma distinção, se formos pensar em termos de titularidade, dos serviços de distribuição local de água, captação local de esgotamento sanitário e os serviços de atacado, que tem uma característica de prestação, de organização, de investimento completamente distinta. E de capacidade e necessidade de financiamento completamente distinto. Acho que a lei de saneamento, e não é porque me envolvi na elaboração dela, não, acho que ela tem seus deméritos e seus méritos, mas a lei de saneamento ela tem uma grande vantagem. Ela não meteu a mão nessa cumbuca e deixou a coisa razoavelmente dúctil para que os agentes operadores nesse sistema construam as suas realidades. Muito bem. Visto isso, visto essa circunstância de que eu não enxergo a cadeia de saneamento como um serviço público único de um só titular, eu acho que existe um outro instrumento, que é um instrumento importante, que é um instrumento que permite a participação conjugada de entes federados na organização do saneamento. E nessa perspectiva, acho sim, seja para os governos, seja para o mercado, que o instrumento de consórcios públicos, convênios de cooperação é um instrumento imprescindível para, em alguns contextos, se viabilizar o financiamento, inclusive privado, do saneamento. Por conta de uma realidade. É possível, por esse mecanismo, dar estabilidade e escala para investimento. Que é uma dificuldade de você ter, os municípios brasileiros são 6.500, Você tem aí pelo menos 5.500 municípios que são pequenos e inviáveis se isoladamente tomados para viabilizar, para justificar, para ensejar um investimento privado. Portanto, esses mecanismos de aglutinação, não apenas pelas atividades de varejo e atacado, mas pela reunião com uma racionalidade econômica de municípios, de realidades que tenham alguma concertação, também é alguma coisa necessária. E eu digo que a lei de consórcios é alvissareira nesse sentido, porque ela dá a possibilidade, não a realidade, mas a possibilidade de se ter algo que no cooperativismo federativo puro é impossível e que é necessário para o investimento privado, o que é a estabilidade de um ajuste interfederativo. Porque simplesmente nenhum investidor privado vai fazer um investimento de maturação de longo prazo baseado na conjuntura política de 3 prefeitos se conversarem muito bem num dado momento histórico. É preciso ter estabilidade jurídica e aí sim, se nós olharmos com cuidado para a lei de consórcios, ela é um instrumento possível ensejador de alguma estabilidade para ensejar investimentos de longo prazo que são necessários na área de saneamento. Então, eu vejo aí que nós, de 4, 5 anos para cá, avançamos bastante no ambiente institucional. Por que avançamos? Porque há hoje instrumentos legais que, se bem manejados, permitem, com toda certeza, uma
melhoria no cenário de investimentos na área de saneamento. Claro, eu acho que a BDIB tem toda a razão, claro que existe uma série de indefinições, e principalmente indefinições do ponto de vista de sinalização de modelos. Por quê? Porque isso todos nós sabemos, não é pacífica dentro do governo a posição de simpatia ou antipatia quanto a um modelo de gestão privada do serviço de saneamento. Mas não obstante isso, eu creio que a União, por mais que seja provedora de recursos, ela nunca teria capacidade e competência para definir um modelo favorável à privatização, impondo aos municípios e eventualmente aos estados, nem o contrário. Um modelo estatizante impondo a municípios e estados. O que é preciso é que se tenha um esforço conjunto para que sejam viabilizados experiências, modelos, projetos de saneamento capazes de serem implementados nos seus ambientes regionais, municipais, etc. E também, cá para nós, não me parece que haja modelos únicos para o Brasil inteiro, diante das inúmeras diferenças que existem em termos de realidades regionais, socioeconômicas, hidrológicas, urbanas. Pois bem, visto isso, entro no tema das PPPs, que me parece ser o tema principal aqui da nossa mesa. E eu disse para vocês no começo que eu enxergo na lei de PPPs um instrumento bastante alvissareiro para o setor de saneamento. E por que eu vejo ele como um importante instrumento, ou um instrumento alvissareiro para o setor de saneamento? Basicamente porque a lei de PPP, ou de PPPs, ela permite o concurso da iniciativa privada no setor de saneamento, fugindo de alguns entraves que dificultam ou dificultaram o avanço da atuação privada no setor. Primeiro, é possível se fazer PPP, portanto, contar com o privado para ampliação dos investimentos em saneamento, sem necessidade de se discutir quem é titular do serviço. Como a PPP, vamos ver um pouquinho mais para frente, ela não necessariamente envolve a transferência, pacote fechado da operação do serviço, e como ela permite que se tenha arranjos em que a arrecadação tarifária não fique como incumbência direta do prestador privado, é possível se ter delegação de parcelas da cadeia do saneamento sem necessidade de meter a mão na discussão de titularidade. Primeiro fator que me parece bastante positivo. Segundo fator que me parece bastante positivo. Efetivamente, todo serviço público num país como o Brasil, mas o serviço de saneamento, ele tem necessidades de investimento que transcendem a capacidade de arrecadação tarifária direta. Dizendo de outra forma, o potencial de cobrança de tarifa sem exclusão do serviço no setor de saneamento é muito pequeno, na maior parte das cidades, na maior parte das realidades, para o tamanho do investimento que precisa ser feito. Por quê? Vocês vão dizer, mas os investimentos em saneamento não são tão maiores que os investimentos em telecomunicações. É verdade, precisou-se fazer o investimento em telecomunicações de maneira muito brutal. Porém, a capacidade que você tem de arrecadar tarifa por usuário em telecom é muito maior do que a capacidade que você tem de arrecadar tarifa por usuário em saneamento. Ainda que não fosse, o saneamento tem uma característica que uma das suas metas não é elevar exponencialmente e ilimitadamente o consumo, porque aí você tem um problema ambiental. Se eu tenho uma concessão de água, eu não posso simplesmente fazer como uma operadora de telecomunicações que fica propagandeando consuma mais, consuma mais, consuma mais. Porque no limite você tem o quê? Uma obrigação de uso racional da água, etc, etc, etc. Então, dentro da lógica que nós tínhamos pré-lei de PPP de concessão pura, havia um limitador. Como na concessão pura, pelo menos na interpretação ortodoxa talibã da lei de concessões, com a qual eu não concordo, mas não vou discutir aqui, na concepção mais ortodoxa, você não podia ter fontes que não fossem arrecadação direta de tarifa. Como o investimento era alto, você tinha que fazer uma projeção do investimento para retornar em 100 anos. Ninguém investe. A lei de PPP permite, então, que você tenha modelos
que no saneamento são absolutamente necessários modelos em que o arranjo de remuneração, não de financiamento, de remuneração, seja um mix entre a receita cobrada diretamente do usuário, que é importante que tenha, porque ela também é um instrumento regulador do consumo, né, vis-à-vis fontes externas de financiamento. E eu insisto aqui, desculpem a tecnicalidade, mas há ônus de convidar advogado e professor de direito para falar. Tem que fazer a minha digressão teórica. Data vênia. Data vênia, data máxima vênia. Né? Você vê que eu evitei o jargão até agora. Eu estou falando quase como um sujeito da indústria. Mas, voltando aqui, tem uma diferença entre remuneração e investimento. Né? Nenhum projeto com a iniciativa privada é pago pela iniciativa privada. Você pode ter o investimento transferido, a obrigação dele transferida para o privado. Mas sempre um projeto como esse, ele tem uma lógica de que, ao fim e ao cabo, o particular será pago por uma fonte decorrente da prestação de serviço. Né? E aí, no saneamento, nós temos o quê? O mix de fontes de financiamento deve ser, no mais das vezes público e privado, e o arranjo de remuneração também há de ser público e privado. Só que o privado do investimento é o privado investidor. O privado da remuneração é o privado usuário do serviço. Mas também é possível você ter, e é necessário você ter, recursos públicos, evitando que você mexa em outras duas diferenciais, duas outras variáveis da equação. Elevação da tarifa a pontos dela se tornar impeditiva, ou de largação, adiamento do retorno do investimento que torne também inviável esse investimento. Portanto, eu vejo na lei de PPPs, seja no arranjo da concessão patrocinada, seja no arranjo da concessão administrativa, instrumentos muito interessantes, muito importantes para alavancar, aumentar esses números aqui pequenos, pífios ainda, de participação da iniciativa privada no setor de saneamento. E digo elevar porque eu, embora no meio jurídico administrativista seja tomado como um ultra neoliberal, eu não tenho, em relação ao saneamento, um par pri de dizer investimento em saneamento há de ser todo público, há de ser todo privado. Não tenho. Eu acho que uma das características do saneamento é que é inviável se pensar num programa de investimento em saneamento ambicioso como nós precisamos, não que nós queiramos só, nós precisamos ter, sem que haja um concurso de recursos públicos e recursos privados. E nessa perspectiva, eu sou absolutamente otimista em relação às potencialidades da lei de PPP no saneamento. E digo isso sem nenhuma novidade, publiquei um artigo num livro há 4 anos, né, logo que saiu a Lei 11.079, cujo texto era PPPs no saneamento. Então, desde essa época, desde 2003, eu tenho essa posição. E a realidade tem demonstrado que eu não estava totalmente errado, que eu não estou totalmente errado. Por quê? Se vocês olharem para a pequena experiência que nós temos em projetos de PPP contratados, nós vamos ver que mais da metade, ou os mais relevantes, são na área de saneamento. Né? Se nós formos pensar em projetos grandes contratados, nós temos 50%, porque é a linha 4 do metrô, transporte metroviário, e é o emissário de Jaguaribe, lá na Bahia. Né? E se nós pensarmos em projetos de grande vulto em curso, nós temos a estação de tratamento de Itaiaçupeba da Sabesp, que também é saneamento. E não é à toa. Por que em ambos os casos esses projetos se tornaram possíveis? Porque em ambos os casos não era cogitável, pela realidade política, pela circunstância econômica, pela característica técnica, não era razoável, não era aceitável, não era possível fazer uma concessão pura. Né? Uma concessão totalmente pura. Segundo, porque esses investimentos eram investimentos muito grandes, muito vultosos, que tinham interesse na iniciativa privada. Ou seja, os privados aceitavam financiar, assumir os riscos de financiar esse projeto. Terceiro, porque eles se referem a infraestruturas do que eu chamei no começo de atacado, né, que servem ou têm potencial de servir uma transcendência de âmbito regional. Vocês vão dizer, não, o esgotamento sanitário de Jaguaribe, a maior parte é de Salvador. Bom, mas efetivamente, no âmbito da Embasa, esses recursos que não vão ser postos lá podem produzir investimentos em outros
segmentos de saneamento. A mesma coisa vale aqui para a Sabesp. Mas se vocês pensarem, não em Itaiaçupeba, uma outra estação de tratamento de esgotos, por exemplo, da Sabesp, vocês vão pegar aqui na cidade de São Paulo estações que servem Guarulhos e São Paulo. Né? E que o concurso da iniciativa privada, se nós fôssemos retomar a concessão pura e fôssemos discutir a titularidade do serviço, ia sair mais ou menos em 2.120, 2.200 e pouco. Né? E até aí o perecimento ambiental, por exemplo, no caso de Guarulhos, que eu dei o exemplo da bacia do Rio Tietê, ia continuar sofrendo o despojo de esgoto in natura, como ocorre hoje. Então, não é à toa que esses dois projetos, depois, se vocês quiserem, acho que todos aqui conhecem, podemos detalhar um pouquinho mais do que é a PPP da Embasa, lá do emissário, e o que é a PPP em curso da Itaiaçupeba da Sabesp. São dois investimentos que demonstram exatamente a pertinência e o cabimento das concessões administrativas, no caso de ambas, e mesmo das concessões patrocinadas, PPPs, portanto, na área de saneamento. E eu reforço isso, porque mesmo quando, e aqui a Analia sabe bem disso, mesmo quando é possível, viável e conveniente delegar a prestação do serviço, pacote fechado, de água e esgoto numa determinada cidade, muitas vezes você pode ter um plano de investimentos mais otimizado, mais ambicioso, se você tiver recursos públicos e puder ter uma complementação tarifária. Por quê? Porque aquele subsídio, que o modelo do Planasa, aquele subsídio entre cidades mais e menos desenvolvidas e entre usuários de uma mesma cidade subsidiava os investimentos, pode ser feito com maior transparência e com recursos externos. Porque aqui para nós, meus caros ouvintes, financiamento de infraestrutura sempre precisa ter uma fonte que pague esse financiamento. Há tempos atrás, há anos atrás, nós tínhamos um financiamento que era um financiamento ou de fontes externas, endividamento do poder público, ou financiamento inflacionário. Mas se nós deixarmos de lado esses dois modelos de financiamento, porque a inflação está razoavelmente segura, não dá para você fazer o financiamento via depauperação inflacionária, ou pelos limites de responsabilidade fiscal de endividamento público, restam dois modos de você financiar, ou com recurso de tarifa, ou carga no usuário, ou recursos tributários, carga no contribuinte. E aí, o engenho e arte vai em você ter equilíbrios desses arranjos que permitam que você tenha, numa circunstância determinada, um arranjo, um mix de remuneração mais adequado para viabilizar o investimento. E aí, como eu dizia para vocês, nós temos uma perspectiva positiva de concessão administrativa para permitir investimentos no que eu chamei de elos da cadeia de atacado, sem necessidade de discutir a titularidade, né? E aí, com uma discussão jurídica, se isso cabe ou não na lei de PPP, tem que dar uma largadinha por uma operação circunstancial para caber na lei de PPP. Às vezes você tem um BOT com uma operação menor, mas com uma operação para caber na lei de PPP, ou em arranjos, em alguns municípios, de concessão patrocinada, é dizer, transferência, delegação plena do serviço de saneamento com uma concessão patrocinada na medida em que tem uma contrapartida além do financiamento. E eu chego ao último ponto para falar agora, travando aqui um diálogo com a Ana, no seguinte sentido. Acho que também a lei de PPPs nos dá um alento com relação à falta de projetos. E aí talvez a minha pequena discordância, e aqui é uma discordância que os catedráticos, os professores podem ter com os operadores, os agentes de mercado, que é de não ter preocupação com os números, mas minha pequena discordância é a seguinte: não fiquemos esperando que os projetos venham do poder público. A lei de PPP, como já de resto a lei de concessões, permite que os particulares desenvolvam, com algum risco, projetos e proponham, apresentem, vendam, num bom sentido, os seus projetos para o saneamento, para o poder público. Isso é lícito, isso não tem nenhum tipo de improbidade. Isso está previsto no artigo 21 da Lei 8987, está previsto no artigo 31 da Lei 9074. Isso foi feito com absoluta percussiência pela Sabesp, que fez um chamamento público, particulares ofereceram projetos, e ela fez um mix e fez o projeto dela. Mas os particulares
devem e podem oferecer os seus projetos, os seus modos de viabilizar os investimentos em saneamento para os municípios, para os estados, via concessões, via PPPs, desenvolvendo esses projetos e submetendo a esses projetos ao crivo público e do poder público. Né? E aí eu trago o exemplo que é bem sucedido, e com isso eu acabo, o exemplo do que ocorre no setor elétrico, né? Principalmente na geração de energia. Né? Acabou aquela coisa do poder público ficar sobrevoando de helicóptero áreas com potencial de geração e fazendo projetos, contratando projetista, fazendo licitação para fazer estudo de impacto ambiental, etc. Grande parte das licitações de pequenas centrais hidrelétricas são feitas a partir de projetos de particulares interessados, que correm o risco de não ganhar, mas correm um risco mitigado, porque a lei permite que os investimentos sejam ressarcidos se o projeto dele for o eleito pela ANEEL. A ANEEL tem procedimento para isso, o governo federal editou decreto regulamentando isso, o governo de Minas editou decreto regulamentando isso, e eu acho que efetivamente na área de saneamento, dada inclusive a ausência de projetos, a iniciativa privada tem que cumprir um papel não só de operador, não só de investidor, mas de formulador de alternativas econômicas, técnicas e jurídicas que viabilizem a retomada dos investimentos. Muito obrigado.